Na costa da Flórida, ergue-se um palácio que evoca um conto de fadas, construído em ouro e mármore. Eis a narrativa sombria da mansão mais controversa dos Estados Unidos, Mar-a-Lago. No início, foi o sonho de uma mulher, Marjorie Merriweather Post. Ela erigiu Mar-a-Lago como seu trono eterno, uma sala de banquetes onde o riso ecoava enquanto o país enfrentava a Grande Depressão, guerras e pobreza. Aqui, os lustres de cristal brilhavam mais intensamente do que a esperança de muitos americanos, mas esta casa nunca foi apenas uma bela vila. Entre suas paredes reuniam-se aqueles que detinham o poder para alterar o curso da história, desde jantares glamourosos até a diplomacia sutil da era da Guerra Fria. Depois, o palácio passou para as mãos de um futuro presidente, e Mar-a-Lago tornou-se não apenas um clube para os ricos, mas um símbolo de luta, escândalo e a ira de metade do país. Nas mesmas salas onde outrora ecoavam brindes pela paz, agora discutem-se documentos secretos, processos judiciais e batalhas políticas. Como um palácio dourado, transformou-se de refúgio de conto de fadas em arena de negócios obscuros, vidas destruídas e segredos perigosos, e que verdade ainda se oculta atrás de suas pesadas portas. Se aprecia investigações profundas sobre a arquitetura da Era Dourada e as famílias que a edificaram, por favor, curta, inscreva-se e diga nos comentários qual casa explorar em seguida. Seu apoio torna possíveis estas narrativas detalhadas. 1. A herdeira que tudo possuía, exceto o pertencimento. Obrigado por estar aqui. O edifício surge da costa da Flórida como algo transportado de outro século, de outro continente inteiro. 128 salas, 58 quartos, 33 casas de banho. Tetos com folhas de ouro que captam o sol da manhã, pisos de mármore transportados através do oceano. Eis Mar-a-Lago, do mar ao lago, estendendo-se do Atlântico ao canal intracostal, 17 acres do que se pretendia ser um paraíso, mas antes de se tornar um clube privado, antes de abrigar um presidente. Antes dos protestos, das manchetes e das investigações federais, era a resposta de uma mulher a uma questão que nunca conseguia escapar. Como comprar entrada num mundo que não a deseja. Esta é a história daquela mansão, e a história começa, como tantas narrativas americanas, com dinheiro, quantias espetaculares, e o estranho modo como a riqueza pode abrir quase todas as portas, e ainda deixar as mais importantes firmemente fechadas. Comecemos com Marjorie Merriweather Post. Nascida em 1887, Marjorie herdou a companhia Postum Cereal, mais tarde General Foods, quando seu pai faleceu em 1914. Tinha 27 anos. Da noite para o dia, tornou-se uma das mulheres mais ricas da América. A cifra exata variava com os mercados, mas no início dos anos 1920, sua fortuna era estimada em dezenas de milhões de dólares, equivalente a muitos bilhões hoje. O dinheiro comprou-lhe múltiplas propriedades, iates, coleções de arte que eventualmente preenchiam museus. O dinheiro até ajudou a encontrar 4 maridos, embora notavelmente não conseguisse manter nenhum deles. Contudo, o dinheiro não podia comprar-lhe o que mais desejava: aceitação inquestionável nos círculos sociais mais antigos, mais exclusivos da América. O problema era simples e, para ela, quase impossível de resolver. Marjorie era dinheiro novo. Sua fortuna provinha de cereais, de alimentos matinais vendidos em caixas a americanos comuns. Não era dinheiro de ferrovias, não de bancos. Não, o tipo de riqueza construída lentamente ao longo de gerações por famílias cujos nomes apareciam nos livros de história. Os Astor olhavam-na de cima, os Vanderbilt eram polidos mais distantes. Em Newport, nas reuniões mais prestigiadas, Marjorie sempre sentia uma parede invisível. Recebia convites, claro, era rica demais para ser excluída completamente. Mas nunca estava inteiramente dentro. A rejeição doía. Marjorie tinha gosto impecável. Colecionava tesouros imperiais russos, mobiliário francês, pinturas renascentistas. Entretenia com opulência. Era generosa, culta, educada. Nada disso parecia importar. A velha sociedade tinha suas regras. E uma delas era: dinheiro de cereais não era dinheiro sério. Para compreender a decisão de Marjorie de construir Mar-a-Lago, deve-se entender essa ferida. A mansão não era simplesmente uma casa de inverno. Era uma declaração, um argumento feito em mármore e ouro. Podeis não me aceitar, mas nunca podereis ignorar isto. A localização em si era uma escolha calculada. Palm Beach, nos anos 1920, já se tornava o playground de inverno dos ricos nortenhos. O clima era perfeito. A costa era espetacular, mas as grandes casas que ladeavam a ilha pertenciam principalmente às mesmas famílias, que faziam Marjorie sentir-se como uma intrusa. Assim, decidiu construir algo maior, mais deslumbrante, algo que fizesse as mansões delas parecerem quase modestas em comparação. A decisão de encomendar Mar-a-Lago foi tomada a algures em 1924. Marjorie adquiriu o terreno, uma estreita faixa da Ilha Barreira de Palm Beach, por aproximadamente $1,5 milhão. Uma soma astronômica para a época. A propriedade era única, estendia-se do Oceano Atlântico a leste até o Lago Worth, a oeste. Daí o nome espanhol significando do mar ao lago. Contratou arquitetos, Marion Sims Wyeth e Joseph Urban. Suas instruções eram precisas e audaciosas. Desejava um palácio mourisco espanhol, que acenasse aos grandes solares da Europa, mas fosse distintamente, inegavelmente americano, em escala e confiança. Queria azulejos importados. Da exposição de Sevilha de 1920, folhas de ouro nos tetos, uma torre visível do oceano. Queria, em suma, construir algo que ninguém pudesse desdenhar.
A construção iniciou-se em 1925, o trabalho levaria 4 anos. 2. Construindo uma fantasia. O preço em pedra e suor. O trabalho levou anos. Entre 1925 e 1929, Mar-a-Lago ergueu-se lentamente do solo arenoso de Palm Beach. A construção não era simplesmente edificar uma casa, era importar um mundo imaginado inteiro, peça por peça, através de oceanos e continentes. Os arquitetos de Marjorie trabalharam a partir de sua visão. Mas essa visão demandava materiais que a Flórida não possuía. O projeto requeria 36 mil azulejos espanhóis antigos, comprados de solares e edifícios demolidos em Espanha. Pedra para as paredes exteriores provinha de pedreiras que haviam suprido palácios mediterrâneos séculos antes, tetos de madeira entalhada. Foram encomendados a artesãos em Itália. A mesa da sala de jantar, uma peça maciça única, era tão pesada que o piso abaixo dela precisou ser reforçado. A escala era extraordinária, mesmo para os padrões da Era Dourada. A casa principal cobria 62.500 pés quadrados, a torre visível por milhas. Erguia-se no céu da Flórida como um farol ou um desafio. Havia 75 salas no projeto original, um número que cresceria com o tempo. Cada detalhe refletia a ideia precisa de grandeza de Marjorie. Azulejos pintados à mão nas casas de banho, coberturas de parede em seda nos quartos. Uma sala de baile dourada e branca grande o suficiente para centenas de convidados. Contudo, Mar-a-Lago não era apenas o palácio reluzente que todos viam. Para compreender sua verdadeira dimensão, deve-se entender o que jazia abaixo e atrás. Uma cidade invisível construída para manter a fantasia em funcionamento. O palácio requeria um exército para operar. Cozinhas estendiam-se no subsolo, conectadas à casa principal por corredores de serviço ocultos aos olhos dos convidados, salas de refrigeração em escala industrial. Armazenavam alimentos para jantares elaborados, lavanderias lidavam com o fluxo infinito de lençóis, salas mecânicas abrigavam as caldeiras e bombas, que tornavam o sonho habitável, incluindo ar-condicionado nos anos 1920, um luxo quase inédito, especialmente na Flórida. Os aposentos da criadagem formavam um mundo separado e fechado em si mesmo. Dezenas de trabalhadores viviam no local, cozinheiros, camareiras, jardineiros, mecânicos. Motoristas, secretárias pessoais. Durante a estação, a propriedade empregava entre 50 e 60 pessoas, todas necessárias, para manter a ilusão de elegância sem esforço. Este mundo paralelo foi projetado para permanecer fora de vista. Escadas de serviço permitiam aos trabalhadores mover-se pela casa, sem cruzar os salões principais, entradas de cozinha viradas para longe dos jardins formais. Marjorie desejava perfeição, mas queria que parecesse leve, quase mágica. Nunca o resultado de trabalho duro visível. A construção de Mar-a-Lago dependeu de centenas mais de pessoas, muito antes da primeira festa ser realizada. Trabalhadores locais, muitos deles negros e hispânicos, trabalhando por salários que mal cobriam necessidades básicas, faziam o trabalho mais pesado. Artesãos qualificados vinham da Europa e do norte dos Estados Unidos. O número exato varia em relatos diferentes, mas registros de folha de pagamento sugerem que a força de trabalho atingiu o pico de mais de 200 pessoas, durante as fases de construção mais intensas. As condições eram punitivas. O calor e a umidade da Flórida tornavam o trabalho ao ar livre exaustivo. Poeira de arenito pairava no ar. A instalação delicada de azulejos importados demandava precisão sob pressão, pois cada atraso significava custos excessivos que os gerentes de Marjorie recusavam aceitar. Lesões eram supostamente comuns: quedas de andaimes, cortes de pedra e vidro, casos de exaustão pelo calor. Estes trabalhadores construíram algo magnífico. Seus nomes, com poucas exceções, desapareceram do registro. O custo foi astronômico. Estimativas diferem, mas a maioria dos historiadores coloca a conta de construção entre 7 e 10 milhões de dólares, bem acima de 150 milhões em dinheiro atual, e essa cifra cobria apenas o edifício em si. Não os mobiliários, não a arte que Marjorie eventualmente traria, não a manutenção constante que engoliria milhões adicionais. Ao longo das décadas seguintes, o timing tornava tudo ainda mais notável. Mar-a-Lago foi concluído em 1929, o mesmo ano em que a Bolsa de Valores colapsou, e a Grande Depressão começou. Enquanto Marjorie entretinha em sua sala de baile, filas de pão formavam-se nas cidades americanas, enquanto sua criadagem servia jantares elaborados. Em porcelana com bordas de ouro, famílias em outros lugares lutavam para aford refeições básicas. O contraste era brutal, impossível de ignorar, embora muitos na sociedade de Palm Beach tentassem o melhor possível. Marjorie, em si, aparentemente nunca viu esta contradição como um problema moral. Acreditava sinceramente que sua fortuna criava empregos, que seus gastos mantinham o dinheiro circulando, que seu mecenato de artistas e artesãos servia a um bem maior. Se os homens cortando pedra sob o sol da Flórida concordavam com essa visão. É algo que a história não registra. A mansão abriu para sua primeira estação completa no início de 1930. Marjorie recebeu amigos, parceiros de negócios, nobreza europeia menor, e qualquer um cuja presença. As festas rapidamente tornaram-se lendárias, com orquestras tocando na sala de baile e champanhe fluindo, apesar da proibição. As listas de convidados misturavam nomes de Hollywood, Washington e Wall Street, mas a questão que impulsionara o projeto inteiro ainda pairava no ar.
Teria ela finalmente criado algo grandioso o suficiente para apagar a linha invisível entre si e as velhas famílias que, mesmo agora, a viam discretamente como uma intrusa? A resposta, lenta e dolorosa, revelar-se-ia nos anos vindouros. 3 invernos dourados e a maquinaria sob as estações em Mar-a-Lago seguiam um ritmo preciso como um relógio. Todos os novembros, Marjorie chegava de sua propriedade no norte de Nova York, ou de sua residência em Washington. Semanas antes, a criadagem preparava. Cada superfície polida, cada sala arejada e limpa. Flores frescas arranjadas no hall de entrada, a cozinha estocada com provisões para meses de entretenimento. Quando o carro de Marjorie passava pelos portões, a mansão parecia ter esperado, inalterada e perfeita, pelo seu regresso. A estação de inverno começava. As listas de convidados eram elaboradas com cuidado, diplomatas e suas esposas, titãs de negócios cujas fortunas rivalizavam ou excediam as de Marjorie, atores e atrizes cujos nomes nos jornais adicionavam glamour, e quando conseguia, aristocratas europeus genuínos. Condes e condessas cujos títulos eram reais, cujas árvores genealógicas se estendiam por séculos, e cuja presença Marjorie valorizava acima de quase qualquer outra. Os jantares eram produções, não apenas refeições, 30 ou 40 convidados sentados na sala de jantar formal. A mesa estendendo-se sob o teto entalhado. 7 pratos, por vezes mais. Harmonizações de vinho retiradas das extensas caves de Marjorie. Copos de cristal captando a luz das velas. Conversas que se moviam cuidadosamente por tópicos seguros. Viagens, arte, fofocas sociais, evitando qualquer coisa demasiado política. Demasiado controversa, demasiado próxima de conflito real. Após o jantar, os convidados dirigiam-se à sala de baile ou à sala de estar. Por vezes havia dança. Por vezes, jogos de cartas. Sempre havia o sentimento de estar em algum lugar importante e exclusivo, um lugar que sinalizava que se importava. Mas, sob esta coreografia, corria a maquinaria que tornava tudo possível. Enquanto os convidados jantavam no andar de cima, as cozinhas abaixo operavam com precisão quase militar. Chefes de cozinha comandavam equipes de sous-chefes e ajudantes. Pratos moviam-se de mesas de preparação para fogões e bandejas em sequências cronometradas. Um prato terminado, pratos limpos. O próximo prato já esperando. O calor era implacável, fogões a gás ardendo, fornos à temperatura plena, vapor subindo de panelas, e a pressão nunca diminuía. O pessoal da cozinha trabalhava turnos de 12 horas durante eventos maiores, por vezes mais longos. O pagamento era modesto, o labor pesado e frequentemente perigoso. Queimaduras de panelas quentes e água escaldante eram rotina. O horário não abrandava. Erros eram notados e não perdoados facilmente. Além das cozinhas, salas de lavanderia lidavam com montanhas de lençóis. Cada toalha de mesa, cada guardanapo, cada lençol de cada quarto de hóspedes precisava ser lavado, passado e armazenado sem uma ruga. O trabalho era quente, repetitivo e infinito. As mulheres que o manejavam, quase todas mulheres, chegavam antes do amanhecer e saíam após o anoitecer nas semanas mais movimentadas. Fora, jardineiros mantinham os 17 acres. Em condição imaculada, relva aparada a alturas exatas, sebes moldadas com precisão geométrica, palmeiras verificadas por doenças e danos de tempestades. O ar salgado corroía metal. E pedra, demandando reparos constantes. Equipamentos precisavam de manutenção. O oceano roía o muro do mar, uma ameaça constante e paciente. Sistemas mecânicos atraíam sua própria atenção. Caldeiras aqueciam água para dezenas de casas de banho. Unidades de ar-condicionado precoce combatiam uma batalha perdida contra a umidade da Flórida e precisavam ser persuadidas. Sistemas elétricos eram monitorados para garantir que as luzes nunca falhassem num momento crucial. Homens trabalhavam em salas sem janelas cheias do rugido de maquinaria, observando medidores e ajustando válvulas para manter a ilusão intacta. A criadagem vivia num mundo separado, fisicamente próximo, mas socialmente distante. Seus aposentos eram confortáveis pelos padrões da época, melhores do que muitos empregos de serviço ofereciam. Contudo, a fronteira era firme. Entravam na casa principal apenas por portas designadas, usavam escadas específicas, aprendiam a mover-se pelos quartos como se invisíveis. Sempre presentes, raramente reconhecidos. Marjorie, em si, parece ter tratado sua criadagem com o que acreditava ser bondade. Lembrava nomes, perguntava pelas famílias. Dava bônus de Natal e presentes ocasionais. Pelos padrões de empregadores ricos nos anos 1930, era considerada justa, até generosa. Mas justa e generosa ainda significava uma hierarquia rígida. Ainda significava trabalhadores que não podiam sonhar em enviar seus filhos às escolas onde os netos de Marjorie estudavam. Ainda significava uma sala de baile, onde a criadagem podia arranjar flores e polir pisos, mas nunca dançar. O contraste estava sempre lá, mesmo se poucos o nomeavam em voz alta. No andar de cima, convidados em vestidos de noite sorviam champanhe e comparavam viagens recentes à Europa. No andar de baixo, trabalhadores em uniformes manchados de suor carregavam caixas de vinho e limpavam gordura de cozimento de fogões industriais. A mansão funcionava por causa desta divisão. A fantasia dependia dela. Convidados vinham a Mar-a-Lago para escapar do mundo comum, para entrar num espaço onde a beleza parecia sem esforço e a abundância natural. Essa ilusão requeria mãos invisíveis fazendo o trabalho invisível, em algumas noites.
Após o último convidado ir para a cama, após os pratos finais serem lavados e as luzes da sala de baile diminuídas, Marjorie caminhava sozinha pelos quartos escuros. O silêncio então era diferente, não o silêncio carregado antes de uma festa, mas algo mais pesado, mais vazio. A questão que construíra Mar-a-Lago para responder. Ainda perdurava nesse silêncio. Seria isso suficiente? Teria ela finalmente provado o que precisava provar? As paredes, magníficas como eram, não ofereciam resposta. Para os anos de guerra e a ilusão de permanência. O mundo além de Palm Beach mudava. No final dos anos 1930, a Europa movia-se inexoravelmente para a guerra. A Alemanha de Hitler expandia-se, a Itália de Mussolini tornava-se mais agressiva, a paz cuidadosamente mantida desde 1918 colapsava, em Washington. Políticos debatiam o papel da América. Em Nova York, famílias com parentes no exterior aguardavam ansiosamente notícias. Em Mar-a-Lago, as festas continuavam. Marjorie manteve suas estações de inverno nos anos finais de 1930 com consistência quase obstinada. A lista de convidados mudou ligeiramente. Menos visitantes europeus, mais industrialistas americanos e oficiais militares. Mas os rituais permaneceram os mesmos. Jantares às 8, dança até meia-noite. A suposição quieta de que este mundo, esta arrumação particular de riqueza e privilégio, duraria para sempre. A ilusão era poderosa. Em parte porque Marjorie em si acreditava nela, ou escolhia acreditar. Construíra algo que pensava ser permanente, algo que sobreviveria à moda e à crise. Mar-a-Lago era pedra e mármore, artesanato e arte. Em sua mente, estas eram as coisas que perduravam, as coisas que importavam. Mas a permanência, descobriu-se, era mais complicada do que a arquitetura. Quando a América entrou na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, tudo mudou. Palm Beach. Como o resto do país, mobilizou-se. Jovens de famílias de criadagem alistavam-se ou eram recrutados. Racionamento atingia mesmo as casas mais grandiosas. Açúcar. Manteiga, gasolina, tudo subitamente limitado. A guarda costeira estabeleceu patrulhas ao longo das praias da Flórida, vigiando submarinos alemães, supostamente operando em águas atlânticas desconfortavelmente próximas da costa. Mar-a-Lago em si foi oferecido ao governo como possível local para uso militar. A oferta foi declinada. A mansão era demasiado conspícua, difícil de defender, impraticável para operações militares reais. Mas Marjorie lançou-se nos esforços de guerra. Com energia genuína, financiou suprimentos médicos, hospedou benefícios para vender títulos de guerra, transformou partes de suas outras propriedades em espaços de recuperação para soldados feridos. Os anos de guerra expuseram algo inesperado sobre a mansão, sua vulnerabilidade. As paredes de pedra e tetos de ouro que pareciam tão sólidos eram, na realidade, frágeis, dependentes de cuidado e manutenção constantes que as condições de guerra tornavam difíceis. Escassez de pessoal significava. Algumas salas ficavam sem limpeza e não usadas. O ar salgado, não mais combatido com a mesma intensidade, começava a corroer metal e pedra. Sistemas mecânicos complexos precisavam de peças. Agora indisponíveis, desviadas para a produção de guerra. Pela primeira vez desde sua conclusão, Mar-a-Lago começava a mostrar sua idade. Marjorie envelhecia também. Em 1945, tinha 58 anos, seu terceiro casamento com Joseph Davis, antigo embaixador na União Soviética. Estava tenso, sua filha Neda Naya construía uma vida própria, mostrando pouco interesse no universo social. Que Marjorie lutara tanto para entrar. Seus outros filhos eram igualmente distantes, absorvidos em seus próprios caminhos e preocupações. A questão que assombrara Marjorie por décadas. Começava a mudar de forma. Não mais aceitar-me-ão eles, mas quem desejará isto quando eu partir? A resposta não era óbvia. Mar-a-Lago era magnífico. Mas a magnificência vinha com um preço. A manutenção anual chegava a centenas de milhares de dólares. Impostos sobre a propriedade eram substanciais. Folhas de pagamento da criadagem eram pesadas, aquecimento, eletricidade, água, reparos. A mansão consumia dinheiro a uma taxa que esticava mesmo a fortuna de Marjorie. E o mundo social que fora construído para impressionar mudava. As velhas famílias, os velhos guardiães, perdiam lentamente seu domínio sobre a alta sociedade americana. Dinheiro novo tornava-se aceitável. Não dinheiro de cereais, mas de Hollywood, de petróleo, eventualmente de tecnologia. As regras mudavam, mas mudavam tarde demais para Marjorie e de maneiras que deixavam sua posição incerta. Mais preocupante ainda era isto. Seus filhos não o queriam. A mansão encarnava o sonho de Marjorie. A resposta de Marjorie à ferida de Marjorie. Seus filhos tinham seus próprios sonhos. Suas próprias mágoas, suas próprias soluções. Nenhum deles queria herdar o fardo de um palácio que demandava atenção constante, despesa constante. Esforço emocional e financeiro constante. Marjorie lentamente começou a pensar no que viria depois. O que acontece a uma casa como esta quando sua criadora não mais está lá? Para legá-la à relevância, poderia realisticamente passar para mãos privadas? Deveria ser doada, preservada como algum tipo de monumento? Ou era simplesmente demasiado cara? Demasiado impraticável, demasiado ligada ao momento histórico de uma mulher para sobreviver intacta? Não havia resposta simples. Assim, Marjorie fez o que frequentemente fazia quando enfrentava problemas que pareciam insolúveis. Continuou como se tudo estivesse bem. As estações de inverno recomeçaram após a guerra. As festas voltaram. As listas de convidados eram cuidadas com o mesmo esmero. A criadagem continuou seu trabalho invisível. Mas algo fundamental mudara.
A permanência que pensara ter derramado em pedra e mármore revelava-se temporária, afinal, Mar-a-Lago sobreviveria-lhe. Certamente. O edifício era sólido demais para simplesmente desaparecer. Contudo, o que se tornaria, quem o reclamaria e se qualquer traço de sua visão original sobreviveria. Tudo isso estava subitamente em dúvida. A mansão erguia-se em sua estreita faixa de terra, bela e custosa, e cada vez mais fora de sintonia com os tempos, aguardando um futuro que sua criadora não mais podia imaginar claramente. 5. O dom que ninguém queria. Marjorie tomou sua decisão em 1973. Tinha 86 anos, sua saúde declinava, sua fortuna, embora ainda grande, fora drenada por décadas de manutenção de múltiplas propriedades. Apoiando causas e vivendo a um nível que quase ninguém podia permitir. A questão do futuro de Mar-a-Lago não podia ser adiada por mais tempo. Sua solução refletia tanto seu patriotismo, quanto sua esperança duradoura de que a mansão pudesse finalmente ganhar a importância nacional que sempre imaginara para ela. Daria Mar-a-Lago ao governo dos Estados Unidos. Em sua mente, tornar-se-ia uma verdadeira Casa Branca de inverno, um retiro presidencial, onde líderes americanos pudessem hospedar dignitários estrangeiros em ambientes que exibissem a riqueza e sofisticação cultural do país. A ideia não era sem precedentes. Presidentes haviam dependido de retiros privados antes. Franklin Roosevelt tinha Warm Springs, Harry Truman escapava para Key West. Assim, o conceito de uma Casa Branca de inverno formal na Flórida parecia a Marjorie lógico e generoso. Ela redigiu o testamento. Os termos eram claros, após sua morte. Mar-a-Lago passaria para o governo federal, para ser usado como retiro presidencial ou alojamento para líderes estrangeiros visitantes. Os mobiliários, a arte, as coleções cuidadosamente reunidas, tudo ficaria com a casa. Marjorie oferecia não apenas uma estrutura, mas um mundo completo, totalmente encenado e pronto para uso. Ela faleceu em 1973. Os advogados começaram a executar o testamento. O governo iniciou sua revisão. A revisão não se desenrolou como Marjorie teria esperado. O Serviço Nacional de Parques enviou representantes para inspecionar a propriedade. Seu relatório, quando chegou, foi minucioso e brutal. Sim, Mar-a-Lago era belo. Sim, histórico. Sim, um exemplo importante de arquitetura e design dos anos 1920. Mas, e este era o problema decisivo, era espetacularmente impraticável como instalação governamental. Os custos de manutenção eram astronômicos. Estimativas iniciais sugeriam que o governo precisaria gastar entre 1 e 2 milhões de dólares anualmente, apenas para manter o local em condições operacionais básicas. Essa cifra cobria manutenção rotina, utilidades, salários de pessoal, segurança e seguros. Não incluía reparos maiores ou renovações que inevitavelmente seriam necessários ao longo do tempo. A segurança era outro problema major. Mar-a-Lago situava-se numa estreita faixa de terra, com oceano de um lado e lago do outro. A propriedade tinha múltiplos pontos de acesso. O perímetro era longo e difícil de controlar, torná-lo seguro o suficiente para uso presidencial. Requereria modificações pesadas, muros, portões, sistemas de vigilância, postos de guarda, que custariam milhões adicionais e mudariam fundamentalmente o caráter da propriedade. A localização em si posava riscos. Palm Beach era efetivamente uma ilha ligada ao continente por poucas pontes facilmente bloqueáveis. Numa emergência, um furacão. Uma ameaça de segurança, uma crise médica, evacuar o presidente e o pessoal seria complicado. O aeroporto major mais próximo ficava a várias milhas. A instalação militar significativa mais próxima era ainda mais distante. Depois, havia os vizinhos. Residentes de Palm Beach toleravam as festas de Marjorie, porque ela era, no fim, uma deles. Rica, estabelecida, parte de seu mundo social, uma presença federal permanente com postos de controle. Cordões de segurança e atividade constante era outra matéria inteiramente. O conselho da cidade deixou claro que uma instalação governamental major não seria bem-vinda. O serviço de parques concluiu, com pesar mas firmemente, que aceitar o dom seria financeiramente imprudente. Mar-a-Lago era demasiado caro. Demasiado impraticável, demasiado difícil de segurar e manter. Sua recomendação era declinar. Em 1981, após anos de manobras legais e debate, o governo formalmente devolveu Mar-a-Lago à propriedade de Marjorie. O sonho de uma Casa Branca de inverno terminou antes de poder verdadeiramente começar. A rejeição deve ter doído, mesmo após a morte. Marjorie passara a vida construindo algo que comandasse respeito, algo que ninguém pudesse ignorar ou desdenhar facilmente. Nesse sentido, sucedera. Mas não em fazer alguém realmente desejá-lo. O problema que Mar-a-Lago enfrentava era o mesmo que assombrara Marjorie em si. Excesso. A casa era simplesmente demasiado. Demasiado grande, demasiado custosa, demasiado demandante. Demasiado ligada à ideia muito específica de grandeza de uma mulher. O que funcionava como declaração pessoal de riqueza tornava-se um fardo no momento em que alguém mais era pedido para assumir responsabilidade por ele. Os executores da propriedade encontraram-se perante uma questão desconfortável, se o governo dos Estados Unidos não queria esta propriedade. Quem quereria? Ao longo de grande parte dos anos iniciais de 1980, a mansão permaneceu maioritariamente vazia. Um pessoal esquelético mantinha os sistemas básicos em funcionamento. Alas da casa foram fechadas. Poeira acumulava-se em superfícies que outrora brilhavam sob luz de velas, os jardins sem atenção constante.
escorregavam para a selvageria, a água salgada continuava seu trabalho lento e paciente de corrosão. Mar-a-Lago era bela, vaga, e cada vez mais desesperada por alguém, qualquer um, disposto a assumir seus custos e complexidade extremos. Esse alguém, improvavelmente, já circulava. Era jovem, ambicioso, obcecado por publicidade e convencido de que podia transformar quase qualquer coisa numa marca lucrativa. Seu nome era Donald Trump e estava prestes a refazer o sonho de Marjorie em algo que ela nunca poderia ter imaginado. 6. Entra o showman. Donald Trump viu Mar-a-Lago pela primeira vez em 1985. Tinha 39 anos, cavalgando alto em negócios imobiliários de Nova York e faminto por algo que provasse que não era apenas rico, mas importante. A Trump Tower abrira 3 anos antes. O nome Trump brilhava em edifícios por Manhattan. Mas Nova York, com todo o seu glamour, estava lotada de outros promotores, outras dinastias, outras reivindicações à grandeza. A Flórida parecia diferente, espaço aberto, sol constante e a chance de adquirir algo único, uma propriedade com história e prestígio já incorporados. O primeiro movimento de Trump foi caracteristicamente agressivo. Ofereceu 5 milhões de dólares por Mar-a-Lago, uma fração do que custara construir e um número que refletia o problema central da propriedade. Como investimento prático, era quase inútil. Os executores da propriedade, supostamente ofendidos, recusaram-no. Trump respondeu comprando o lote de praia, diretamente em frente a Mar-a-Lago, por 2 milhões de dólares. Seu plano declarado era colocar condomínios altos nesse lote, bloqueando a vista oceânica da mansão e eliminando grande parte de seu valor restante. Se realmente pretendia prosseguir, ou principalmente queria alavancagem, é ainda incerto. A alavancagem funcionou. Enfrentando a perspectiva de seu masterpiece à beira-mar tornar-se uma relíquia sem litoral atrás de torres de concreto, os executores voltaram à mesa. Em 1985, Trump adquiriu Mar-a-Lago e seus mobiliários por aproximadamente 8 milhões de dólares no total, ainda um desconto acentuado comparado ao custo original de construção. O problema imediato de Trump era o mesmo que derrotara o governo federal. A propriedade queimava dinheiro a uma taxa incrível. Custos de manutenção permaneciam em centenas de milhares de dólares anualmente. Impostos sobre a propriedade eram pesados, como residência privada. A mansão era absurdamente superdimensionada, demandava um nível de pessoal e gastos que mesmo Trump considerava excessivo. Sua resposta adequava-se ao seu talento particular para transformar status em dinheiro, converteria Mar-a-Lago num clube privado. A transformação começou em 1995. Trump gastou cerca de 3 milhões em renovações, atualizando sistemas elétricos, modernizando cozinhas, refurbando salas que haviam decaído por anos de manutenção mínima. Contudo, o núcleo da casa permaneceu o mesmo. A sala de baile, a sala de jantar, os tetos com folhas de ouro, os azulejos importados. Tudo ficou. Trump entendia que o que vendia não era conforto ou conveniência, mas acesso a uma fantasia muito específica. O modelo do clube era simples. Membros pagavam uma taxa de iniciação, inicialmente 100 mil dólares. Mais tarde elevada para 200 mil ou mais, cotas anuais de cerca de 14 mil dólares. Em troca, recebiam acesso à propriedade, o direito de jantar nos restaurantes da mansão, uso da piscina e praia. E mais importante, o capital social que vinha com poder dizer que pertenciam a Mar-a-Lago. Trump comercializou o clube incansavelmente. Entrevistas com revistas de arquitetura, visitas para escritores sociais, sessões fotográficas cuidadosamente encenadas mostrando-o no local, insinuando que membros desfrutariam proximidade a celebridades. E poder. A mensagem era afiada e consistente. Mar-a-Lago não era apenas um clube, era um círculo interno. E a adesão significava que se havia chegado. A sociedade de Palm Beach não foi universalmente encantada. A cidade já tinha seus pilares, o Bath and Tennis Club, o Everglades Club, com histórias estendendo-se por décadas, e listas de membros guardadas como segredos de Estado. Esses clubes haviam rejeitado as candidaturas de Trump no passado, supostamente por sua persona chamativa, e seus laços com jogos de cassino. A contramedida de Trump foi marcar Mar-a-Lago como deliberadamente diferente, enquanto os clubes estabelecidos mantinham políticas que excluíam judeus e afro-americanos, práticas cada vez mais controversas, mas ainda presentes. Trump tornou Mar-a-Lago explicitamente aberto a membros, independentemente de religião ou raça. Se isso provinha de princípio, estratégia ou mistura de ambos, permanece debatido. Qualquer que fosse o motivo, a estratégia funcionou. Em poucos anos, Mar-a-Lago tinha várias centenas de membros. As taxas de iniciação sozinhas trouxeram dezenas de milhões de dólares. As cotas anuais criavam um fluxo de receita previsível. Trump resolvera o problema fundamental de Mar-a-Lago, encontrar uma maneira de fazer outros pagarem para manter o sonho de Marjorie. Contudo, o clube nunca foi apenas um negócio. Desde o início, Trump usou Mar-a-Lago como palco para suas próprias ambições. Hospedou festas opulentas, projetadas para gerar manchetes, convidou políticos, atletas, entertainers, qualquer um cuja presença sinalizasse poder ou fama. Deu entrevistas da propriedade, sempre enquadradas por fundos opulentos que reforçavam a imagem que queria projetar. Mar-a-Lago tornava-se o que Marjorie talvez sempre imaginara, um lugar onde coisas importantes aconteciam, onde pessoas importantes se reuniam, onde decisões que importavam eram tomadas. A questão aberta era se esses eventos, essas pessoas, essas decisões honrariam a mansão ou a torceriam em algo mais sombrio do que Marjorie poderia ter picturado.
A resposta estava a caminho, mas requereria outra década e uma eleição que chocou o mundo. 7. A Casa Branca de Inverno reconsiderada. A eleição de 2016 mudou tudo, quando Donald Trump venceu a presidência em novembro, derrotando Hillary Clinton. Num resultado que atordoou tanto sondagens quanto comentadores, o status de Mar-a-Lago mudou da noite para o dia, a propriedade que o governo federal outrora rejeitara como demasiado impraticável. Demasiado cara, demasiado problemática para uso presidencial, estava prestes a tornar-se exatamente isso, não oficialmente, mas na prática. Trump tornou claras suas intenções imediatamente. Passaria tempo significativo em Mar-a-Lago durante sua presidência, hospedaria líderes estrangeiros lá, conduziria negócios governamentais da propriedade. A Casa Branca de Inverno que Marjorie imaginara em seu testamento finalmente realizava-se, embora de uma maneira que ela nunca poderia ter picturado. A transformação trouxe complicações quase de imediato. As demandas de segurança explodiram, o serviço secreto desceu sobre Palm Beach, transformando o que fora um resort luxuoso em algo muito mais próximo de um complexo fortificado. Postos de controle apareceram em ruas circundantes. Barcos da guarda costeira patrulhavam as águas offshore. O espaço aéreo acima da propriedade tornou-se restrito. Agentes examinavam todos que entravam, incluindo membros do clube que pagaram centenas de milhares de dólares pela ilusão de acesso privilegiado sem esforço. Os custos eram astronômicos, mas ao contrário da oferta original de Marjorie ao governo, estes custos não eram problema de Trump. Contribuintes federais pagavam pela segurança da propriedade, protegendo o presidente e gerindo a logística de operar partes do governo do ZIO de um clube privado. Estimativas variavam, mas reportagens sugeriam que cada visita presidencial custava vários milhões de dólares em despesas de segurança e operacionais. Residentes de Palm Beach, que toleraram o clube com sentimentos mistos, agora enfrentavam uma realidade muito mais disruptiva do que imaginavam. Estradas fechadas sempre que o presidente estava em residência. Tráfego engarrafado ao redor de postos de controle. A exclusividade quieta e cuidadosamente curada da cidade era repetidamente estilhaçada por cortejos, helicópteros e o ruído constante da maquinaria presidencial. Processos judiciais seguiram-se. Vizinhos foram a tribunal por ruído, tráfego e o que diziam ser valores de propriedade em queda. O conselho da cidade realizou reuniões contenciosas sobre a residência legal de Trump. O título de Mar-a-Lago incluía uma cláusula limitando-o a uso de clube em vez de residência permanente. Uma restrição que Trump agora desafiava claramente. Essas lutas desenrolavam-se em audiências locais e manchetes nacionais, transformando a propriedade de um pano de fundo glamouroso em um campo de batalha legal e político contínuo. Contudo, a mudança mais importante não era logística, mas simbólica. Mar-a-Lago tornou-se um atalho para tudo o que dividia a América na era Trump. Para apoiadores, a mansão encarnava sucesso e realização. Trump pegara uma propriedade que ninguém mais queria e tornara-a lucrativa. Tornara-se presidente enquanto possuía um império de edifícios. Os tetos com folhas de ouro e pisos de mármore liam-se como prova de prosperidade e confiança americanas. Hospedar líderes estrangeiros em Mar-a-Lago parecia-lhes uma demonstração de que a empresa privada podia igualar ou superar a Casa Branca formal em estilo e conforto. Para críticos, Mar-a-Lago representava a pior fusão possível de cargo público e lucro privado. Trump possuía o clube, ganhava dinheiro de adesões e eventos. Governos estrangeiros e interesses corporativos buscando favor podiam comprar acesso simplesmente aderindo ao clube ou hospedando funções lá. A taxa de adesão duplicou para $200 mil após a eleição, um preço que agora comprava não apenas prestígio social, mas proximidade potencial ao presidente dos Estados Unidos. As preocupações éticas eram sérias e largamente inéditas. Membros do clube podiam ouvir conversas sensíveis. Líderes estrangeiros ficavam em quartos pertencentes ao negócio de Trump. Assuntos governamentais eram discutidos em mesas de jantar rodeadas por clientes pagantes. A linha entre dever oficial e negócio privado borrava-se, depois desaparecia em grande parte. Incidentes específicos traziam essas preocupações para foco nítido. Em fevereiro de 2017, Trump hospedou o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Mar-a-Lago, durante o jantar no terraço exterior. Rodeados por membros do clube, chegou palavra de que a Coreia do Norte lançara um míssil balístico. Trump e Abe discutiram a situação na mesa, enquanto membros observavam e tiravam fotos em seus telefones. Documentos eram supostamente visíveis na mesa. Protocolos de segurança que seriam obrigatórios dentro da Casa Branca pareciam ausentes ou frouxamente aplicados. O episódio desencadeou indignação. Democratas congressionais demandaram investigações. Especialistas em ética chamaram-no uma violação chocante de prática básica de segurança. Mesmo alguns republicanos expressaram desconforto, embora a maioria permanecesse publicamente solidária. Trump descartou a crítica como ataque partidário. Mar-a-Lago era segura, insistiu. Membros eram vetados. Nada impróprio ocorrera. Toda a controvérsia, argumentou, era invenção de oponentes que o odiavam e ressentiam seu sucesso. Mas o incidente revelava algo mais profundo. A identidade de Mar-a-Lago mudara novamente. Não era mais apenas uma mansão, ou mesmo apenas um clube de alta gama. Tornara-se um palco onde poder presidencial, dinheiro privado, simbolismo político e riscos genuínos de segurança nacional colidiam, de maneiras que nenhum outro edifício na história americana experimentara. A propriedade que Marjorie construíra para provar sua importância finalmente tornara-se importante.
Numa escala que ela nunca imaginara, mas essa importância carregava uma escuridão que ela nunca teria escolhido, uma escuridão prestes a aprofundar-se. O pior capítulo ainda estava à frente, e chegaria em caixas de papelão. 8. Caixas na sala de baile. As caixas chegaram em janeiro de 2021. Quando Donald Trump deixou a Casa Branca após perder a eleição de 2020 para Joe Biden, levou consigo algo que nenhum ex-presidente levara. Nessa escala, milhares de páginas de documentos governamentais. Alguns eram correspondência rotina, alguns registros administrativos. E alguns, segundo investigações federais posteriores, eram materiais classificados variando de confidencial a ultra-secreto, documentos tocando capacidades nucleares. Planos de defesa, fontes de inteligência e comunicações diplomáticas sensíveis. Esses papéis viajaram de Washington para Mar-a-Lago em caixas de papelão comuns. Havia supostamente cerca de 15 caixas no início, embora o número exato fosse mais tarde disputado. Foram armazenadas inicialmente numa sala de armazenamento no subsolo, depois movidas para outros locais na propriedade, incluindo, segundo procuradores federais, a sala de baile onde os convidados de Marjorie outrora dançavam sob tetos com folhas de ouro. No início, quase ninguém fora do órbita de Trump sabia que os documentos estavam lá, mas no início de 2022, os Arquivos Nacionais, a agência federal responsável por preservar registros presidenciais, perceberam que material significativo faltava. Oficiais solicitaram sua devolução. Representantes de Trump negociaram. Alguns documentos foram enviados de volta em janeiro de 2022. Mas o pessoal dos arquivos notou imediatamente marcações classificadas em materiais que nunca deveriam ter deixado instalações governamentais seguras. O Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal. Intimações seguiram-se. Advogados de Trump revistaram Mar-a-Lago e disseram ao governo que todos os materiais classificados haviam sido devolvidos. Em junho de 2022, forneceram uma certificação juramentada dizendo exatamente isso. A certificação era falsa. Investigadores federais tinham evidência de que documentos classificados ainda estavam em Mar-a-Lago. Em 8 de agosto de 2022, agentes do FBI executaram um mandado de busca na propriedade. A busca em si foi histórica. Nenhum ex-presidente enfrentara tal ação. Agentes passaram horas dentro de Mar-a-Lago, movendo-se de sala em sala, fotografando espaços e apreendendo materiais. Quando terminaram, recuperaram mais de 100 documentos classificados adicionais, alguns marcados nos níveis mais altos de segredo. Fotografias mais tarde divulgadas em processos judiciais mostravam o âmbito do problema: arquivos espalhados pelo chão do que parecia uma área de armazenamento, classificações truncado, 1428 caracteres políticos viam algo muito diferente. Um ex-presidente que removera materiais classificados, resistira em devolvê-los, permitira que seus advogados fizessem declarações falsas e armazenara inteligência sensível num clube social, onde a segurança diária era gerida por empregados privados treinados em hospitalidade, não em contra-inteligência. Procuradores federais convocaram um grande júri em junho de 2023. Trump foi indiciado em 37 acusações relacionadas ao manuseio indevido de documentos classificados e obstrução à justiça. Mais acusações foram adicionadas depois. O caso foi atribuído à juíza Aileen Cannon, no Distrito Sul da Flórida. O julgamento foi marcado, depois adiado. Moções legais acumularam-se. A equipe legal de Trump atacou o mandado de busca. As acusações, a autoridade do conselheiro especial, quase toda a peça estrutural da acusação. O caso tornou-se mais um campo de batalha na guerra política maior em torno de Trump, com cada lado completamente convencido de sua própria retidão e da corrupção do outro. Contudo, sob a política e o spin. Um facto físico simples permanecia. Documentos classificados haviam sido armazenados numa mansão construída para festas, a sala de baile no centro da controvérsia. Testemunhara quase um século de transformações de Mar-a-Lago. Hospedara os jantares cuidadosamente encenados de Marjorie. Vira as galas do clube de Trump. Acolhera diplomatas durante a presidência. Agora, em processos judiciais e reportagens, era descrita como cena de crime ou foco de uma caça às bruxas, dependendo inteiramente de quem falava. A propriedade que sempre fora sobre aparências, sobre projetar poder e importância, agora sentava-se no coração de questões. Sobre se esse poder fora abusado, e se essas aparências haviam ocultado algo genuinamente perigoso. Mar-a-Lago finalmente alcançara visibilidade e significância máximas. As questões restantes eram o que essa significância custaria, e quem ultimamente pagaria o preço. Essas respostas ainda estavam indeterminadas, suspensas em argumentos legais e conflito político, enquanto a mansão prosseguia em seus papéis sobrepostos estranhos. Clube social. Símbolo político, local de investigação ativa e monumento ao excesso americano em todas suas formas complicadas. 9. Após as sirenes. Quem paga pelos sonhos? Os procedimentos legais continuavam, mas a vida em Mar-a-Lago prosseguia. Casamentos ainda eram agendados na sala de baile. Membros do clube ainda jantavam no terraço com vista para o oceano. Pessoal de eventos ainda arranjava flores e poliatalheres. A maquinaria que mantivera a mansão em funcionamento desde o tempo de Marjorie, o trabalho invisível, a manutenção cuidadosa, a atenção constante aos detalhes, continuava independentemente de manchetes ou investigações. Esta persistência levantava uma questão mais dura. O que acontece a um lugar quando seu simbolismo sobrepõe sua realidade?
Quando as histórias contadas sobre ele, competindo, contraditórias, politicamente carregadas, começam a importar mais do que o espaço físico em si, Mar-a-Lago tornara-se todas essas coisas ao mesmo tempo. Um clube social funcional, residência de um ex-presidente, local de investigação federal, símbolo brandido por ambas tribos políticas para provar argumentos opostos. E ainda assim era também um edifício que precisava de cuidado diário de pessoas cujos nomes quase nunca apareciam em nenhuma dessas histórias. O pessoal que mantinha Mar-a-Lago em 2023 situava-se numa linha que se estendia até os anos 1920. Empregadas limpavam as mesmas salas que seus predecessores limpavam. Jardineiros cuidavam de descendentes das mesmas palmeiras. Equipes de cozinha preparavam refeições em espaços modernizados ao longo de décadas, mas mantendo o mesmo propósito básico: alimentando pessoas ricas que vinham para serem vistas num lugar que acreditavam importar. Esses trabalhadores experimentavam as controvérsias de Mar-a-Lago muito diferentemente de membros do clube ou comentadores de televisão. Para eles, a mansão não era primeiro um símbolo, era um empregador. Problemas legais significavam risco de cortes. Protestos e contra-protestos significavam navegar multidões e postos de controle apenas para chegar a um turno. Atenção midiática significava repórteres ocasionalmente aproximando-se deles, por comentários que eram contratuais proibidos de dar. Sua relação com a propriedade era fundamentalmente diferente da de todos os outros. Membros do clube pagavam por proximidade ao prestígio. Políticos usavam o local para sinalizar alianças. Trump possuía-o como lar e ativo. Os trabalhadores precisavam que continuasse operando para poderem ganhar salários que, embora supostamente melhores do que muitos empregos de serviço em Palm Beach, ainda pareciam pequenos comparados às fortunas exibidas ao redor deles. Esta verdade econômica estivera lá desde a era de Marjorie, mas tornava-se mais visível e desconfortável à medida que o significado político de Mar-a-Lago crescia, o mesmo edifício, que simbolizava sucesso americano para alguns e corrupção americana para outros, era para seus trabalhadores simplesmente um local de labor, trabalho duro, frequentemente invisível, que tornava cada festa, cada cimeira, cada oportunidade fotográfica possível. O eco histórico era difícil de perder. Marjorie construíra Mar-a-Lago com a ajuda de artesãos, cujos nomes desapareceram do registro. Trump mantinha-o funcionando com empregados cujas identidades permaneciam igualmente anônimas, a menos que algo corresse mal. Uma falha de segurança, uma disputa, um comentário casual a um repórter. A mansão consumia seu tempo e esforço enquanto dirigia a atenção para cima, para donos, convidados e os dramas desenrolando-se nas salas decoradas. Além do pessoal imediato, o impacto da mansão ondulava para fora, de maneiras difíceis de medir. Residentes de Palm Beach lidavam com fechos de tráfego e atrasos de segurança, negócios locais. Por vezes ganhavam com o influxo de visitantes, e por vezes perdiam clientes que queriam evitar o caos. Valores de propriedade perto da propriedade mudavam. Baseados em se estar próximo à atividade presidencial era visto como vantagem ou dor de cabeça. Havia custos ambientais também, raramente mencionados em argumentos políticos, mas impossíveis de ignorar. Manter 17 acres de terrenos perfeitamente manicuros vivos na Flórida demandava enormes quantidades de água. Controlo climático para uma estrutura desse tamanho requeria energia constante. A propriedade situava-se numa ilha-barreira cada vez mais vulnerável a níveis do mar crescentes e furacões mais fortes. As mesmas forças climáticas que mais cedo ou mais tarde forçariam escolhas sobre o tempo e como defender uma casa construída quase à beira da água. Todos esses factos concretos existiam abaixo e ao lado do simbolismo. Mar-a-Lago era ao mesmo tempo um monumento ao excesso e um local de trabalho, uma arma política. E um edifício frágil em terra erodindo, um ímã para argumentos nacionais. E um lugar onde pessoas simplesmente tentavam terminar seus turnos e ir para casa. Para entender a história completa da mansão, devia-se manter todas essas perspectivas juntas, não escolhendo uma narrativa verdadeira, mas aceitando que Mar-a-Lago continha muitas. Que seu significado era fraturado, e que pessoas diferentes viviam dentro desse significado de maneiras radicalmente diferentes. Marjorie construíra Mar-a-Lago para responder a uma questão pessoal sobre pertencimento e significância. O edifício alcançara um nível de significância muito além de qualquer coisa que ela imaginara. Mas a questão de pertencimento, quem pertencia lá, quem era mantido fora, quem ganhava e quem quietamente pagava, permanecia tão entrelaçada e irresoluta como sempre. A mansão erguia-se em sua estreita faixa de terra, ainda bela apesar do escândalo, ainda cara, ainda argumentada, ainda demandando labor constante. De pessoas que nunca a possuiriam, e comentário constante de pessoas que nunca poriam pé dentro. O oceano continuava seu assalto paciente ao muro do mar. Turistas continuavam a tirar fotos de praias públicas, manifestantes e apoiadores repetiam seus rituais fora dos portões, e dentro, o trabalho diário continuava. Pisos limpos, refeições preparadas, luminárias limpas, jardins podados. O sonho que Marjorie construíra sobrevivera, mas sobrevivência não era o mesmo que vitória. A questão agora era se alguém, donos convidados, críticos ou cidadãos observando de longe, aprenderia algo da longa jornada estranha de Mar-a-Lago, de fantasia privada a Flashpoint nacional. Parte 10. A mansão como espelho. As lições estavam lá. Se alguém escolhia vê-las, era outra questão inteiramente. A história quase centenária de Mar-a-Lago.
Refletia as contradições da América com clareza desconfortável. A mansão era um espelho, e o que mostrava dependia inteiramente de quem olhava. E o que estavam dispostos a admitir. Para alguns, Mar-a-Lago ilustrava o excepcionalismo americano no seu mais deslumbrante. Uma mulher determinada com dinheiro e ambição. Construiu algo extraordinário. Um empreendedor resgatou-a da decadência e transformou-a numa venture lucrativa. Um presidente usou-a como pano de fundo para projetar poder e confiança americanos a líderes visitantes. Nessa versão, a narrativa era sobre empresa privada sucedendo onde o governo falhara. Sobre indivíduos criando valor e beleza através de visão e força de vontade. Para outros, a mesma sequência de eventos contava uma história muito mais sombria. Uma herdeira rica construiu um monumento a si mesma enquanto o país lutava através de depressão e desigualdade. Um homem de negócios monetizou acesso ao poder. De maneiras que borravam toda a linha ética, um presidente fundiu lucro pessoal e dever público tão completamente que distinguir entre eles tornava-se quase impossível. Nessa narrativa, a história era sobre riqueza descontrolada, instituições corroídas e elites jogando por regras que ninguém mais podia acessar. Ambas narrativas continham verdade. Ambas deixavam de fora peças cruciais. A história real de Mar-a-Lago era mais confusa e mais camada do que qualquer campo político queria admitir. Era uma história sobre labor. Gerações de trabalhadores cujas habilidades e esforços construíram e preservaram um lugar que não podiam habitar como convidados. Era uma história sobre ambição, a tentativa desesperada de Marjorie de comprar aceitação, a fome implacável de Trump por atenção, e o modo como edifícios se tornam vasos para necessidades humanas. Que nenhuma quantidade de arquitetura pode satisfazer plenamente. Era também uma história sobre classe na América, sobre a distância entre aqueles que servem e aqueles que são servidos, uma distância que mal se movia. Independentemente de qual nome rico aparecesse no título ou qual partido detivesse a Casa Branca. Os trabalhadores que entalharam pedra e assentaram azulejos no final dos anos 1920. E o pessoal que mudava lençóis e carregava bandejas no início dos anos 2020 ocupavam degraus notavelmente similares na escada social, separados por um século, mas unidos pela mesma dinâmica. Seu labor sustentava o luxo de outrem. Era uma história sobre como os americanos mitificam a riqueza. Marjorie acreditava que exibição avassaladora forçaria respeito. Trump acreditava que se rodear de opulência provaria sua importância. Ambos estavam parcialmente certos e parcialmente errados. A mansão comandava a atenção. Sinalizava poder, gerava um certo tipo de significância, mas também expunha o vazio no centro do poder, que existe principalmente para show. O modo como tetos com folhas de ouro e mármore importado podem sentir-se impressionantes e vazios ao mesmo tempo, belos e estranhamente sem sentido. A mansão revelava também como interesses públicos e privados se fundem facilmente, uma vez que a riqueza atinge certo nível. A tentativa de Marjorie de dar Mar-a-Lago ao governo falhou. Mas o uso de Trump como palco presidencial sucedeu, criando exatamente o tipo de conflitos que o dom rejeitado pretendia evitar. O edifício expunha lacunas em regras éticas, em assunções de segurança, nas normas não escritas, sobre como presidentes deveriam comportar-se, onde os limites de conduta aceitável realmente jazem. Mais do que tudo, a história de Mar-a-Lago destacava o que os americanos escolhiam notar e o que quietamente ignoravam, a saga dos documentos classificados. Desencadeou guerra política intensa, mas as décadas de labor invisível que mantinham a mansão em funcionamento mal registravam no debate público. Lutas legais sobre a residência de Trump geravam manchetes, mas a fragilidade ambiental de propriedades opulentas em Ilhas Barreira recebia pouca atenção sustentada. Comentadores dissecavam o preço de adesões ao clube em detalhe, enquanto o pagamento e condições dos trabalhadores que tornavam o clube possível eram raramente examinados com a mesma intensidade. Esses padrões de atenção ecoavam hábitos nacionais mais amplos. Drama viajava rápido, espetáculo atraía câmaras, choques entre figuras poderosas sentiam-se urgentes. Porque poder sempre o faz. As questões estruturais lentas, quem faz qual trabalho por quanto, quem carrega quais riscos para que outros desfrutem quais confortos, eram mais quietas. Mais difíceis de virar em indignação, mais fáceis de deixar no fundo. Mar-a-Lago tornara-se um símbolo, mas símbolos achatam e distorcem. Por design, a mansão não era simplesmente boa ou má, não apenas um monumento ao sucesso ou apenas um templo à corrupção, era ambas e nenhuma. Um lugar complicado com um passado complicado que se recusava a encolher para um único significado limpo. A casa sobrevivera à sua criadora, quase certamente sobreviveria a seu dono atual. A questão irresoluta era o que se tornaria em seguida, e se esse próximo capítulo seria moldado deliberadamente ou simplesmente aconteceria por inércia. Determinado por quem quer que tivesse dinheiro e ego suficientes para reclamá-lo. Edifícios não escolhem seus donos ou papéis, pessoas o fazem. As decisões feitas sobre Mar-a-Lago. Se preservá-lo, repurposá-lo, regulá-lo, condená-lo ou simplesmente deixá-lo continuar sua existência híbrida estranha. Diriam muito sobre valores e prioridades americanas. O espelho estava lá, fixo em pedra e mármore. O teste real era se alguém o enfrentaria honestamente. Vendo não apenas a versão da América que preferiam, mas o reflexo completo, as contradições, os custos e as pessoas reais, cujo labor e vidas haviam sido derramados. Em cada superfície dourada e piso polido. 11. Responsabilidade e o que poderia ser diferente.
Olhar honestamente para o reflexo era apenas o primeiro passo. A questão mais dura era o que fazer com o que se via. Mar-a-Lago existia dentro de um quadro legal e ético que nunca fora projetado para um lugar como este, um ex-presidente possuindo uma propriedade comercial. Enquanto potencialmente concorrendo ao cargo novamente, criava conflitos que regras existentes mal podiam descrever, quanto mais regular. Um clube social privado que servira como venue presidencial sentava-se numa zona cinzenta entre negócio e Estado, entre lazer e função oficial, que nenhuma regulação atual realmente cobria. Contudo, os problemas que Mar-a-Lago expunha não eram, no seu cerne, sobre uma casa ou um homem, eram estruturais. Cozidos em sistemas que tratavam riqueza extraordinária como automaticamente legítima e assumiam que sucesso financeiro sinalizava virtude, competência ou destino. A história da mansão apontava para várias áreas onde a sociedade americana poderia precisar repensar suas assunções. Primeiro, a relação entre riqueza e poder político demandava um olhar mais claro, mais honesto. O facto de que a adesão em Mar-a-Lago supostamente proporcionava proximidade. A um presidente em exercício não era uma falha no sistema, era um exemplo extremo de como o dinheiro rotineiramente compra acesso, doações de campanha, orçamentos de lobbying, financiamento de think tanks, portas giratórias entre reguladores e as indústrias que supervisionam. Todos estes são canais através dos quais riqueza se transforma em influência. Mar-a-Lago simplesmente tornava o processo mais literal e mais fácil de ver. Consertar isso requereria mudanças estruturais, não apenas indignação, regras éticas mais estritas com dentes reais. Mecanismos de aplicação que carregassem consequências reais, requisitos de transparência que expusessem quem se encontrava com quem, onde. E para quê? Significaria reconhecer que proximidade ao poder é, em si, um ativo valioso, que acesso é um tipo de moeda. E que permitir que seja abertamente comprado cria um sistema no qual o governo inevitavelmente se inclina para aqueles que podem pagar o preço de entrada. Segundo, o tratamento do labor precisava de um acerto de contas mais honesto. Toda mansão, todo resort de luxo, toda exibição curada de riqueza descansava no trabalho de pessoas, cujas contribuições eram rotineiramente subvalorizadas e invisíveis. As lutas públicas sobre Mar-a-Lago eram encenadas em torno de posse, lei e simbolismo, enquanto os trabalhadores que mantinham o edifício funcionando mal apareciam na história. Essa invisibilidade era parte do design. Apoiava a fantasia confortante de que riqueza se cria a si mesma, que luxo surge naturalmente de talento e esforço, em vez da extração organizada de valor, do tempo e corpos de outras pessoas. Trazer os trabalhadores para o quadro, conhecer seus nomes, entender seus horários e proteções. Garantir que recebessem pagamento justo e dignidade básica requereria admitir verdades desconfortáveis sobre como o conforto americano é realmente produzido e quem carrega o peso. Terceiro, a preservação e propósito de propriedades históricas precisava de repensar. Mar-a-Lago era arquitetonicamente significativo, independentemente de sua bagagem política. Os azulejos espanhóis de Marjorie, os tetos entalhados, as escolhas de design excêntricas mais meticulosas, tudo isso tinha valor cultural e histórico genuíno. Mas esse valor estava trancado atrás de taxas de adesão e portões de segurança, acessível principalmente àqueles que podiam escrever cheques muito grandes. Havia outros caminhos, pelo país. Casas históricas haviam sido transformadas em museus, locais educacionais, arquivos e espaços públicos. Essas conversões reconhecem que alguns edifícios importam, além de seu papel como ativos privados, que suas histórias pertencem a mais pessoas do que apenas quem detém o título num dado momento. Mar-a-Lago poderia, em teoria, contar histórias sobre a Era Dourada, sobre arquitetura como automitologia, sobre labor e classe, sobre a colisão de riqueza e democracia. Fazer isso acontecer requereria vontade política que ainda não existe, mas Mar-a-Lago não permanecerá exatamente como está para sempre. Por venda, herança, julgamento legal, ou mesmo tempestades e mares crescentes, seu status eventualmente mudará. Planejar essa mudança. Pensar além de simplesmente entregá-la ao próximo bilionário poderia abrir a porta para usos que servem mais do que uns poucos centenas de membros do clube. Quarto, e talvez mais fundamentalmente, americanos precisavam de maneiras mais nuançadas de pensar sobre riqueza em si. O hábito de tratar grandes fortunas como prova direta de mérito, como evidência de inteligência, disciplina ou valor moral, obscurecia a realidade confusa. Riqueza quase sempre provinha de uma mistura de herança. Timing, conexões existentes, labor de outros, infraestrutura governamental, proteções legais e sim, por vezes, habilidade genuína e trabalho duro. Mas nunca essas sozinhas. A fortuna de Marjorie veio de um império de cereais. Trump herdou milhões e uma rede imobiliária de seu pai. Nenhum começou do nada, embora ambos se inclinassem para versões desse mito. Esses mitos importavam, porque transformavam desigualdade numa peça moral, fazendo-o aparecer ganha, natural, quase inevitável em vez do produto de escolhas políticas, vantagens históricas e o composto de privilégio. Histórias mais honestas sobre riqueza, histórias que incluem heranças, códigos fiscais, leis de uso de terra, raça, gênero, status de imigração. E simples sorte não apagariam desigualdade, mas poderiam abrir espaço para perguntar se a distribuição atual de recursos realmente serve bem o país.
ou se arranjos diferentes poderiam funcionar melhor para mais pessoas. Nenhuma dessas conversas é fácil. Desafiam histórias americanas profundamente enraizadas sobre individualismo, meritocracia e a beleza moral da acumulação. Pedem a pessoas que beneficiam do sistema atual admitir que o jogo nunca foi puramente justo, que sucesso pessoal senta-se sobre estruturas que muitos outros nunca tiveram chance de usar. Mar-a-Lago não pode forçar ninguém a ter essas conversas, mas sua história oferece pontos de entrada concretos. Exemplos específicos inegáveis que tornam questões abstratas visíveis. Quem tem acesso e por quê, quem faz o trabalho e por quanto. Como poder público e riqueza privada se entrelaçam dentro de um único conjunto de paredes. A questão aberta é se os americanos usarão esses pontos de entrada, ou continuarão lutando sobre símbolos enquanto deixam as estruturas subjacentes, as que Mar-a-Lago expôs tão claramente, exatamente como estão. 12. Ondas no mesmo muro. As estruturas sobreviveriam aos argumentos, assim como a mansão sobrevivera a seus construtores. O amanhecer alcançava Mar-a-Lago do mesmo modo que por quase um século. Luz espalhava-se sobre o Atlântico, tocando primeiro as ondas, depois a areia, depois o muro do mar que separava o oceano de propriedade. O mesmo muro que trabalhadores haviam derramado e empilhado nos anos 1920, reparado após tempestades, remendado e reforçado repetidamente, mas nunca mudado em seu propósito básico. Segurando água que de outra forma reclamaria à terra, o oceano era paciente, podia esperar. Dentro da mansão, rotinas diárias iniciavam-se mais uma vez. Guardas de segurança trocavam turnos, pessoal de cozinha entrava para preparar o pequeno almoço, trabalhadores de manutenção verificavam sistemas que sempre precisavam de vigilância. O edifício demandava cuidado, como sempre demandaria. Essa continuidade era talvez a verdade mais clara sobre Mar-a-Lago. Sob as controvérsias e simbolismo, sob as lutas políticas e arquivos judiciais, permanecia uma estrutura física que sobrevivia apenas através de labor físico. Manchetes mudavam, donos mudariam mais cedo ou mais tarde. O significado anexado ao lugar subia e descia com tormentas culturais, mas o trabalho de mantê-lo de pé prosseguia. Feito por pessoas cujos nomes nunca apareceriam nos livros de história, cujas perspectivas não moldariam as narrativas, cujo esforço diário tornava possível toda outra história. Esses trabalhadores entendiam algo que observadores frequentemente perdiam. Edifícios não são realmente sobre os nomes nos títulos ou mesmo os arquitetos nos planos. Edifícios são sobre a negociação contínua entre esforço humano e realidade física. Pedra desmorona, tinta descasca, fiação falha. Jardins sufocam com ervas daninhas se ninguém os tende. A sobrevivência da mansão dependia não de visões grandiosas ou momentos dramáticos, mas de tarefas quietas e repetitivas. Notar o que começava a quebrar e consertá-lo, dia após dia, ano após ano, década após década. Marjorie entendia isso pelo menos em parte. Contratava pessoal, financiava manutenção, pagava por restauração, mas via essas coisas como meios para um fim, o preço de manter seu sonho intacto. Não compreendia plenamente, ou não queria compreender, que o trabalho era a substância e o sonho era o reflexo. A realidade do edifício era o labor que o sustentava. Tudo o mais era projeção lançada sobre essa superfície. Trump entendia-o diferentemente, mas não mais profundamente. Tratava a mansão como ativo, marca, cenário de palco. Sabia que requeria manutenção, mas enquadrava isso como overhead, um custo a minimizar, nunca como a atividade central, que dava ao lugar significado real. Sua relação com Mar-a-Lago era extractiva. O que podia fazer por ele? Como podia amplificar sua imagem? Que valor podia extrair antes de prosseguir? Nenhuma visão honrava plenamente o que o edifício realmente era. Uma colaboração longa e contínua entre as pessoas que o imaginavam, as que o construíam, as que o mantinham funcionando, e as forças naturais, vento, água, sol, sal, que constantemente testavam. Quanto tempo o esforço humano podia manter a linha? O oceano continuava empurrando o muro do mar. Mudança climática acelerava a erosão ao longo das costas da Flórida. Níveis do mar subiam em polegadas mensuráveis, documentadas. Tempestades cresciam mais fortes. Dentro de décadas, possivelmente anos, Mar-a-Lago poderia enfrentar uma ameaça existencial real. Não de política ou casos judiciais, mas de física. Água rastejando mais alto, terra afundando mais baixo. A instabilidade básica de construir estruturas elaboradas. Em ilhas barreira estreitas, num clima instável, essa ameaça era democrática de um modo que conflitos humanos não eram. O oceano não se importava com valores de propriedade. Slogans políticos ou significância histórica. Viria para Mar-a-Lago do mesmo modo que para cottages modestas e praias públicas, testando cada fundação, encontrando cada fraqueza, reclamando o que não pudesse ser defendido. Em algum ponto, o muro do mar falharia. Talvez pudesse ser reconstruído, elevado. Blindado com nova engenharia. Talvez tecnologia atrasasse o resultado. Ou talvez não. Talvez gerações futuras olhassem fotografias de Mar-a-Lago do modo como as pessoas agora olham imagens de cidades costeiras desaparecidas, belas outrora, idas. Agora retomadas por forças maiores do que riqueza ou vontade de qualquer indivíduo. Se essa perda vier, ensinará lições que os escândalos políticos nunca puderam.
Mostrará que grandeza é temporária, que poder tem limites, que natureza opera em escalas que fazem drama humano parecer pequeno. O mesmo oceano que tornava as vistas de Mar-a-Lago inestimáveis. Provaria ser mais forte do que os muros construídos para enquadrá-las. Mas isso é o futuro. O presente oferecia lições mais quietas, disponíveis a quem quisesse realmente olhar. A lição de continuidade, que o trabalho prossegue independentemente de manchetes, que esforço comum sustenta lugares extraordinários, que manutenção, não espetáculo. É o que impede o mundo de cair aos pedaços. A lição de complexidade, que lugares carregam múltiplas verdades ao mesmo tempo, que um único edifício. Pode ser belo e comprometido, admirável e preocupante, e que história nunca é simples o suficiente para caber limpamente na história de um lado. A lição de consequência, que escolhas privadas têm efeitos públicos, que a ambição pessoal molda a realidade coletiva, que o passado não está selado com segurança atrás de nós, mas tecido no presente, guiando o que parece possível e o que parece inevitável. Nenhuma dessas lições requer expertise para entender, requerem apenas atenção. A vontade de ver Mar-a-Lago não apenas como símbolo para vencer um argumento, mas como localização real com passado real, construída por pessoas reais. Mantida por labor real, sentada num ambiente real que ultimamente decidirá quanto tempo pode permanecer. 13. O que escolhemos lembrar? Atenção, era uma escolha. E escolhas sobre o que lembrar moldavam o que o futuro herdaria. A história de Mar-a-Lago seria contada e recontada, mas qual versão duraria? Seria a narrativa da ambição social de Marjorie, uma mulher construindo um palácio para provar seu valor? Seria a transformação de Trump da propriedade num palco político? A Casa Branca de Inverno, que finalmente veio a ser, mas gerou mais controvérsia do que prestígio, seria a saga dos documentos classificados, caixas numa sala de baile. O momento em que uma mansão tornou-se evidência numa acusação federal. Ou seria algo mais, uma versão que incluísse todos esses fios. Mas se recusasse a coroar qualquer um único como toda a verdade... O perigo com lugares simbólicos era que se tornavam recipientes para quaisquer significados que as pessoas precisassem que carregassem. Mar-a-Lago podia representar excesso americano ou realização americana, corrupção ou empreendedorismo, divisão de classe ou oportunidade. Cada leitura podia ser defendida. Com factos cuidadosamente escolhidos. Cada servia objetivos políticos ou ideológicos particulares. E cada, a seu modo, ocultava tanto quanto revelava. Memória honesta significava resistir a este achatamento, insistindo que lugares carregam múltiplas verdades, mesmo quando essas verdades colidem ou tornam julgamentos simples impossíveis. Mar-a-Lago era, ao mesmo tempo, uma obra notável de arquitetura e um monumento à desigualdade. Era tanto uma propriedade resgatada da decadência, quanto um veículo para misturar dever público com lucro privado. Era local de trabalho para centenas de empregados e símbolo manejado em lutas políticas nacionais. Todas essas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo. Aceitar isso requeria aprender a carregar contradições sem apressar-se a resolvê-las, viver com complexidade sem forçá-la numa narrativa limpa. O registro histórico preservaria certos factos duros, datas de construção, cadeias de posse, detalhes de design, casos judiciais. Mas factos sozinhos não eram compreensão. Compreensão precisava de contexto, interpretação e vontade de fazer perguntas desconfortáveis. Sobre cujas histórias eram registradas e cujas faltavam, cujas vozes eram amplificadas e cujas silenciadas. Os trabalhadores que construíram e mantiveram Mar-a-Lago. Mereciam ser parte dessa história, não como cenário, mas como figuras centrais, cujo labor era tão essencial quanto qualquer esboço de arquiteto ou sonho de dono. Seus nomes, quando pudessem ser recuperados, deveriam ser escritos. Suas condições de trabalho deveriam ser descritas. Suas perspectivas, quando pudessem ser partilhadas com segurança. Deveriam sentar ao lado das de presidentes e herdeiras e promotores. O cenário ambiental merecia atenção igual. Mar-a-Lago não flutuava num vácuo. Sentava-se numa ilha barreira dependente de ecossistemas frágeis e exposta a mares crescentes e tempestades mais fortes. A decisão de erguer elaboradas. Estruturas permanentes em tais lugares refletia assunções sobre controle humano sobre a natureza, que cresciam menos críveis com cada estação de furacões. Futuros historiadores poderiam julgar o padrão inteiro, não apenas Mar-a-Lago, mas a cultura mais ampla de construção luxuosa costeira, como fundamentalmente mal guiada. Uma recusa em aceitar limites físicos que mudança climática eventualmente imporia. Os sistemas econômicos que tornaram Mar-a-Lago possível também mereciam escrutínio. A fortuna de Marjorie veio de processamento de alimentos, uma indústria enraizada em labor agrícola e mercados de consumo em massa. O dinheiro de Trump veio de imobiliário. Uma indústria firmemente ligada a bancos, política fiscal, leis de zoneamento e longas histórias de discriminação racial e segregação. Nenhuma fortuna foi autocriada. Ambas descansavam em estruturas mais amplas, quadros legais e trabalho de outras pessoas. História honesta nomeava essas estruturas. Em vez de repetir mitos do gênio solitário autofeito, os significados culturais da mansão continuariam mudando. O que parecia crucial no início dos anos 2020 poderia sentir-se menor, ou mesmo intrigante para observadores no início dos anos 2070. As tormentas políticas que tornaram a propriedade infame desvaneceriam à medida que seus atores principais deixassem o palco e novas controvérsias tomassem seu lugar. Mas o edifício em si, se sobrevivesse, permaneceria um artefato físico de ambição do início do século XX e conflito do início do XXI.
Camadas com significados que cada geração revisitaria e reveria. Essa reinterpretação constante era inevitável. A questão real era: se seria cuidadosa ou descuidada, se futuros americanos fariam o trabalho difícil de entender contexto e complexidade, ou simplesmente projetariam suas próprias ansiedades para trás, dobrando história para caber necessidades presentes sem consideração por realidades passadas. Educação oferecia uma das poucas defesas contra a interpretação preguiçosa. Se Mar-a-Lago algum dia se tornasse museu ou local histórico, possível, embora longe de garantido, poderia carregar várias lições ao mesmo tempo. Tours arquitetônicos. Poderiam sentar ao lado de explorações de história do labor. Conversas sobre beleza e artesanato poderiam correr ao lado de discussões de classe, raça e desigualdade. Admiração por design não precisaria apagar reconhecimento claro de quem beneficiava desse design e quem pagava por ele, mas educação requeria dinheiro. Instituições e apoio político, nenhum dos quais automático. Era inteiramente plausível que Mar-a-Lago permanecesse em mãos privadas. Indefinidamente, sua história moldada por quem quer que a possuísse em seguida, seus significados filtrados através de necessidades de marketing em vez de honestidade histórica. Esse resultado não seria unicamente mau, mas seria uma chance perdida, uma decisão de deixar uma ferramenta de ensino poderosa trancada dentro de um clube fechado. No fim, a escolha pertencia aos americanos coletivamente, mesmo se expressa através das ações de poucos. A escolha não era apenas sobre o destino de Mar-a-Lago, mas sobre que tipo de país queriam sustentar, o que desejavam honrar, o que estavam dispostos a questionar, que legado esperavam deixar. Edifícios refletiam essas escolhas. De volta às pessoas que as faziam. Mar-a-Lago, o que quer que mais pudesse ser, era um espelho mostrando aos americanos coisas sobre si mesmos, algumas lisonjeiras, algumas perturbadoras. Todas reveladoras. Se alguém aprendia desse reflexo, dependia inteiramente de quão honestamente estavam dispostos a olhar. 14. Além de Mar-a-Lago, um padrão, não uma exceção. A vontade de realmente olhar não parava numa única propriedade. Mar-a-Lago não era única. Pelos Estados Unidos, histórias similares desenrolaram-se em edifícios diferentes com donos diferentes, mas padrões estranhamente consistentes. A Era Dourada deixou para trás dezenas de vastas propriedades. As casas Vanderbilt, Castelo Hearst, mansões Dupont, cada uma um monumento à riqueza individual. Cada construída por trabalhadores cujos nomes raramente sobreviveram, cada encarnando assunções sobre classe e poder que moldaram profundamente a vida americana. Muitas dessas propriedades eventualmente tornaram-se museus. Ou parques públicos. The Breakers em Newport, Biltmore na Carolina do Norte, Vizcaya em Miami. Todas agora servem papéis educacionais, contando suas histórias com graus variados de honestidade. Sobre o labor que as criou e a desigualdade que encarnavam. Mar-a-Lago permanecia diferente principalmente porque ficava em mãos privadas. E se entrelaçava com política moderna, mas as questões mais profundas que levantava sobre riqueza concentrada, labor explorado. E a tensão entre propriedade privada e interesse público não eram únicas a uma mansão, estavam construídas na própria América. Os mesmos dinâmicos apareciam noutros lugares. Bilionários de tecnologia construíam complexos isolados no Havaí ou Montana, suas propriedades extensas deslocando comunidades locais e consumindo terra e água, enquanto proporcionavam pouco benefício público direto. Executivos financeiros mantinham múltiplas casas, cada uma requerendo pessoal cujos salários eram uma fração minúscula dos valores de propriedade que serviam. A relação básica entre riqueza extrema e todos os outros não mudara fundamentalmente desde a era de Marjorie, simplesmente adotara novas formas. Novas paisagens, novas justificações. Realmente entender a história de Mar-a-Lago era vê-la como parte deste padrão maior. A mansão não era uma outlier bizarra, mas um exemplo claro, um estudo de caso em como a sociedade americana se organiza em torno de riqueza, quem ganha dessa organização, e quem absorve o custo. Esse reconhecimento tem consequências, da próxima vez que uma propriedade controversa domine manchetes. E haverá uma próxima vez. As questões já estão esperando. Quem a construiu, sob que condições, por que pagamento, quem a mantém funcionando. Que fardos públicos fluem deste luxo privado? De onde veio a fortuna do dono? Quais sistemas possibilitaram essa acumulação? Cujas necessidades a propriedade ultimamente serve? Essas questões aplicam-se tanto a novos desenvolvimentos quanto a velhas propriedades, a residências privadas e projetos comerciais, a posses domésticas e imobiliário overseas. Os detalhes mudam, mas a lógica subjacente permanece familiar, riqueza concentrada em poucas mãos, usando recursos que poderiam servir muitos, produzindo espaços belos ou impressionantes que a maioria das pessoas nunca entrará, dependendo de labor que é sistematicamente subcompensado e raramente reconhecido. Perguntar essas questões repetidamente, recusando ser cegado por mármore e lustres, mantendo foco em custos humanos e ambientais. Sob o espetáculo, é uma disciplina que alcança muito além de Mar-a-Lago, requer ceticismo para com riqueza, não condenação automática. Mas curiosidade real sobre de onde o dinheiro vem e o que faz. Requer atenção ao poder, não só em eleições e legislação, mas em posse de propriedade. Alavancagem sobre mercados e acesso a decisores-chave. Requer a habilidade de ver beleza e dano juntos. Admirar artesanato enquanto nomeando exploração. Reconhecer que criações humanas
São quase sempre mistas, nunca puramente nobres ou puramente corruptas. Esta análise é difícil, é mais fácil elogiar sucesso sem hesitação. Ou denunciá-lo totalmente, mais fácil escolher um lado e defendê-lo do que sentar com ambiguidade e contradição. Mas histórias fáceis produzem entendimento superficial. E entendimento superficial deixa os mesmos padrões repetirem em novos cenários, porque ninguém realmente aprendeu da última rodada. Mar-a-Lago oferece uma chance de aprender. Se as pessoas estiverem dispostas a tomá-la, seu arco quase centenário contém lições sobre ambição e excesso, sobre labor e luxo, sobre como propriedade privada intersecta com interesse público, sobre como edifícios tanto refletem quanto moldam as sociedades que os rodeiam. Essas lições viajam bem. Podem ser aplicadas a incontáveis outros projetos, decisões e debates, mas lições precisam de estudantes, requerem vontade de admitir. Que realidade é mais complicada do que pontos de conversa partidários? Que assunções queridas podem ser incompletas ou erradas? Que sistemas de que beneficiamos podem também ser injustos? Requerem esforço e um pouco de humildade. Trocam certeza confortante por entendimento atual, conclusões limpas por perguntas melhores, indignação rápida por engajamento mais longo. Se os americanos coletivamente têm essa paciência e resiliência é ainda uma questão aberta. As brigas gritantes em torno de Mar-a-Lago sugerem o contrário, que lealdade partidária e identidade de equipa frequentemente afogam nuance, que muitas pessoas preferem narrativas arrumadas. Há realidades confusas, que a mansão é mais frequentemente usada como arma em argumentos do que examinada como objeto de estudo sério. Mas conversa pública não é destino. Escolhas individuais ainda importam. Toda pessoa que encontra a história de Mar-a-Lago através de reportagens, documentários, livros ou um vislumbre de distância em Palm Beach faz decisões sobre o que notar, o que questionar e o que importar. Essas pequenas decisões, multiplicadas por milhares ou milhões de pessoas, gradualmente moldam como uma sociedade se entende. E o que decide mudar ou preservar. A mansão não pode forçar essas decisões. Pode apenas sentar onde sempre sentou, sua história visível a quem quer que se importe em traçá-la. Os padrões estão lá, as lições estão lá. A questão restante é o que as pessoas escolherão fazer com o que vem. 15. A escolha perante nós. A escolha era imediata e não ia embora. A história de Mar-a-Lago ainda estava em movimento. Casos legais moviam-se pelos tribunais. Lutas políticas mudavam forma. O edifício em si continuava envelhecendo, precisando de reparos. O oceano aproximava-se polegada a polegada, ano após ano. O que viesse em seguida cresceria de decisões sendo feitas agora mesmo. Em salas de tribunal e salas de audiência congressional, em gabinetes editoriais e sessões de comentários, em conversas entre vizinhos e argumentos ao redor de mesas de cozinha. Essas decisões quietamente revelariam o que os americanos realmente valorizavam. Importavam-se mais com transparência ou com privacidade, com accountability ou deferência à riqueza, com o interesse público ou direitos absolutos de propriedade. Nenhuma dessas escolhas era simples. Pessoas razoáveis discordavam, mas as questões importavam, porque forçavam para o aberto prioridades que usualmente iam não ditas. A mansão também posava uma questão menor, mais pessoal, a qualquer um que corresse para sua história. Que tipo de relação queria ter com riqueza e poder? Queria animá-la sem hesitação, sonhar em juntar-se a ela. Defendê-la como prova do que trabalho duro pode alcançar? Queria rejeitá-la de imediato, ver apenas exploração e excesso, achatar tudo em vilões e vítimas? Ou queria algo mais duro, ver claramente, admitir tanto realização quanto dano, carregar várias verdades na cabeça ao mesmo tempo sem colapsá-las num único? Veredicto fácil. Essa última postura era a mais demandante e a mais honesta. Requeria esforço, um pouco de humildade. Trocava certeza confortante por entendimento atual. Conclusões limpas por perguntas melhores. Indignação rápida por engajamento mais longo. Mar-a-Lago merecia esse tipo de atenção, não porque o edifício em si fosse de algum modo sagrado, ou porque sua história fosse unicamente dramática, mas porque estava bem ali na frente de todos, um exemplo concreto que tornava grandes questões abstratas visíveis, uma peça de imobiliário, onde múltiplos fios da vida americana, classe, raça, política, labor, ambiente, média, cruzavam num espaço apertado. A mansão ainda erguia-se em seus 17 acres, segurando quase um século de história acumulada, aguardando que americanos decidissem o que queriam que significasse. Essa decisão ultimamente diria menos sobre a casa do que sobre as pessoas olhando para ela, o que notavam, o que afastavam, quais lições escolhiam tomar seriamente e quais escolhiam ignorar. As ondas continuavam batendo no muro do mar, a estrutura aguentava por agora, e o tempo movia-se para frente, paciente e implacável, dando a todos menos desculpas para fingir que a escolha não era deles para fazer.